nós É o podcast, não sei ser. Pá, Mário Daniel, isto de repente, este podcast está a ficar uma outra cena. Quem é que virá a seguir a Mário Daniel? Não... Por amor de Deus. Como é que se topa isto? Não Por dá amor para de Deus. topar. Mário, Acredito que seja o primeiro mágico, mas fora isso... Não, por acaso, imagina. Imagina. Não, és o primeiro e provavelmente o único. Eu não amo magia, digo Não amas já, magia. mas já lá vamos. Antes de mais, é uma cena que eu odeio quando sou, não é odiar, mas quando sou convidada de outras pessoas e vou com o intuito de promover o meu projeto e depois fica para aqueles 2 minutos finais muito à pressa. Vamos fazer ao contrário. Ok. O que é que tu andas a fazer? O que é que eu ando a fazer? Olha, Sim. portanto, este mês é fortíssimo sempre na minha área e na tua, porque é a altura em que as empresas fazem Sim. muitos eventos corporativos. Para além disso, este ano resolvi não só fazer eventos corporativos, como fazer também eventos para o público. Então vamos estar com um projeto muito giro que estamos mesmo a lançar agora mesmo, ou seja, no dia em que isto for lançado, passar 2 dias da abertura de bilheteira, Ok. que vai ser com os Cinemas Nós. Fizemos uma parceria com os Cinemas Nós, apenas para já no Norte Shopping, porque também não tínhamos datas para mais. Então para já temos uma de 26 a 30 de dezembro, vamos estar nos Cinemas Nós Norte Shopping, com um conceito que é mesmo a magia sair fora do ecrã de alguma forma. São espetáculos Fixe. ao vivo. Às vezes o cartaz pode baralhar um bocadinho, mas são espetáculos ao vivo. Muito natalício, familiar, divertido, muito de interação com crianças, mas também com adultos. Portanto, é um espetáculo. E mistura conceitos bons, que é a arte, não é? Sim. Que no fundo é o cinema, a magia, o lado do Natal, que tem aquela coisa também ligada e a cena de famílias. Eu acho que aquilo que é fixe no teu trabalho, para além de tudo, é poder ser familiar, poder Sim, ser transversal, não mainstream. é? Sim. Eu já fiz stand-up em cinemas, mas não é para a família. Não é para a família, Pois malta. não, stand-up comedy dificilmente não é, convém. exato. Ainda que no Norte, eu sei que as pessoas do Norte não adoram que nós digamos Norte, não é? Mas mais acima, lá mais para cima, é fácil fazer stand-up para famílias. Já tive crianças na plateia em que eu... Mas- Ok, vamos. Não, é na boa, vá, continua, não sei o quê, mas posso dizer foda-se, podes dizer foda-se, podes dizer cona, podes dizer não sei o quê. Eu, pronto, Mas achas que isso é porquê? Porque se fala. eu acho que sim, porque Não. existe uma liberdade maior Não de acho, linguagem. Não acho, por acaso Não? não acho. Não. Ou achas que é os pais que querem sair de casa e não querem Acho que deixar a criança exatamente, com ou não outras querem pessoas? pagar a babysitter e vão não sei. Eu sinceramente nem acho que haja essa diferenciação, mas tu a sentes, por alguma razão não é. sentes isso, não sentes É assim, como os diferença? meus espetáculos são familiares e são, não vejo, Pois, essa, não não vejo vejo, essa diferença assim. Aliás, já ok. tive espetáculos que são mais familiares do que outros. Por exemplo, aquele espetáculo com que eu faço digressão, que vai acabar também, já agora também falo nesse, Os Minutos Mágicos, o espetáculo. Esse espetáculo, penso que já o viste até Sim, no Casino sim, de Lisboa. vi. Se olhares bem, não é bem um espetáculo familiar. Ou seja, ele enquadra-se e as famílias gostam Sim. e serve a todos. Mas há um número ou outro que vão um bocadinho ao limite. Sim, Não só o dentro d'água, mas aquele em que eu engulo uma agulha e depois tiro pelo pescoço. Portanto, há alguns momentos ali que são um bocadinho mais... E mesmo o texto, se pensares bem, o Sim, texto tem um desse conceito, espetáculo mas tem um as conceito. pessoas vão ao sabor da limitação que tenham, não é? As Claro, crianças, sim. mas espera aí, qual Sim, é que é o mas há sentido da camadas vida? para eles também e há Sim, camadas, sim, mas sim. há mais camadas para os adultos. O espetáculo que eu tive antes deste, em digressão, esse sim, era inteiramente familiar, era uma peça de teatro sobre a história de um mágico que está num ateliê, não sei o quê. Pronto, esse já era mesmo 100% familiar, talvez do mais familiar que se possa fazer e que agradava Que realmente sorte, a todos. É que assim Mas, consegues sim. subsistir muito melhor, percebes? Eu no meu caso é empresariais, claro que faço empresariais e faço bastante e tenho a agenda super cheia, mas às vezes as pessoas têm medo de contratar comediantes porque não sabem se vão para lá sem se saber comportar, enquanto que tu, Sim, em princípio, não sim, é? mas a magia também tem, acho eu, um lastro estranho em relação à ideia de que a magia, por ser precisamente muito associada às vezes às crianças, que a magia não serve no evento corporativo. Nós entregamos, há muitos anos que eu faço eventos corporativos, comecei É das mesmo muito melhores cedo. coisas para um evento corporativo, Eu acho que sim, e exatamente pelo que tu disseste, porque é mesmo muito transversal. E se a pessoa que está a fazer o espetáculo souber adaptar-se a esse contexto e perceber bem o que é que eles estão ali a fazer, tem o wow adequando os factor. textos, e tem o wow factor, exatamente, Sim. que é igual para todos e que é universal e Isso, que tem tudo isso. isso. E mesmo quando há comédia, que eu faço até bastante também nesses espetáculos, ela está sempre intra-truque, não é? Ou seja, cada momento em si, pela peripécia do momento, pelos objetos que eu uso, pela forma como aquilo se manifesta, está dentro daquela... Portanto, não extrapola para nada Sim. que está fora, Sim, política ou sim. futebol ou Óbvio. o que é que seja mais polarizador. Sim, sim. Sim. Eu percebo, estavas aqui a falar de magia e de comédia e já falaste disso, eu estive a papar a tua entrevista com o Rui Unas no Maluco Beleza. Já foi há muito tempo. Já sim, foi sim. há muitos
anos, Sim. e falaste um bocadinho da diferença que existe entre o quão sexy é ser mágico ou a magia em Portugal e a de ser comediante. Podemos Não me falar lembrava disso a disso. seguir, mas sim, falaste sobre Marito, falaste sobre imensa Marito. coisa. Exato. Mas há uma coisa que me enerva em vocês mágicos, e vou generalizar porque é uma Claro, coisa que eu tenho sim. visto em muitos mágicos, que é aquela coisa do é esta a carta? Não é. É esta. Odeio essa rabia da pizza que vocês fazem. Tu usas muito essa expressão, já reparei. Sim, da pizza. Odeio. Exato. Esta carta não é. E eu, haha, enganaste. Não, está Não, certo. afinal está Odeio aqui. essa. Pá. Não, normalmente quando fazes isso é para depois pintar um cenário ainda mais, ou seja, one step ahead. Portanto, Sim. que esteja É para ser ainda mais surpresa. sim, ou seja, deixa de aparecer daquela forma e vai aparecer se calhar revelada, pintada no teto. Eu sei, mas irrita-me esse lado de exagerando. campeão. Eu tive com um mágico recentemente no qual, não sei. Não interessa, não não importa. sei. Sim. Mas que era super. Eu acho que vocês ganham uma pica diferente quando estão com alguém que não adora magia ou que é um talvez. bocadinho cético. Acho que. Eu Não? acho que há todo tipo. No meu caso, durante Tu muitos gostas anos, de céticos? gostava muito de. Sim, eu até dizia sou anticético. Sim, sim. Até fazia uma piada sobre isso. Isso tem graça. Sim. Aquilo. Até já trabalhei no hospital, depois concluí assim, mas não é verdade, mas tinha alguma, Afinal tinha alguma, tem graça, estou aqui tinha com algum merda. nonsense que eu achava graça. E sempre gostei dessa ideia, porque sabes que o que eu acho mesmo, e acredito, que dizer em relação à magia, eu não gosto de magia, é praticamente tão lato como dizer Não eu não gosto gosto de de música. humor, ou não gosto de música. Eu até costumo Sim. dizer música, só relacionei contigo e disse humor Sim. primeiro. Porque repara, tu tens humor e música para crianças, tens humor Claro, e música claro. para adultos, tens humor e música para pessoas que gostam de coisas muito rebuscadas e profundas e etc. E aquela que vive só à superfície. Sim, tens razão. Portanto, a magia é exatamente igual. A única diferença é que as pessoas não conhecem não conhecem a palete que a magia tem. Não conhecem essa palete. Sim, a Portanto, experiência às vezes que nós temos até é é muito de pequenina. eventos mais low budget, é uma coisa mais sim, pequenina. e aquele que está ali a menos fazer uma bem animação, tratada. que é engraçado. Sim, Sim, agora, se pensares no sentimento que a magia provoca, claro que pode ser um sentimento até de frustração por não entender, etc. Mas é a única forma de arte, ou talvez, eu não quero também fazer esta afirmação com esta segurança, mas eu acho que posso dizer isso. É a única forma de arte que te leva para aquele lado que faça com que o ser humano seja tão diferente de todos os outros animais, que é a curiosidade, desperta-te, vai-te buscar uma coisa que tu não consegues explicar, e o ser humano vive... A retenção da atenção. Não é só isso. Repara, o ser humano procura sempre, desde sempre, investigar o mais profundo do oceano e o mais longínquo no espaço, ou seja, a curiosidade faz parte do ser humano e a magia desperta essa curiosidade, cria-te um fenómeno, algo que tu não consegues explicar, e isso tem tanto um lado de fantasia e de beleza, porque por um lado acho que é bonito acreditarmos por momentos a Terra não é só isto, não é, Sim, há mais sim, para sim. lá disto, pode até ter um lado inspirador, eventualmente, não sei, dependendo da forma como é veiculado, mas até esse lado de poxa, como é que isto é um puzzle? Estás a ver? Um puzzle. Como é que isto é possível? As variáveis são estas, como é que eu descodifico isto? Sim, para o mais curioso, acorda-nos, não é? Sim, eu acho que sim. Eu olhando para trás, eu acho que digo isso também é um processo que eu estou a fazer, que é, acho que nós comediantes criamos uma persona que tem de se antagonizar com determinadas coisas para termos aquele discurso, sabes o que é que me irrita, sabes o que é que eu odeio, certo. e eu acho que me perdi um bocado Acho nisso na isso, minha vida. perfeitamente. Eu agora que estou a pensar, eu até gosto de magia. Exato. Não, gosto, a sério. Aquilo que eu Antissético. é verdade, já me converteste. Não, eu cresci a ver o Luís de Matos Certo, na televisão, claro. as coisas do David Copperfield Certo. e tudo isso, só que houve uma altura em que parece que eu cresci e a magia não. Se Eu acho que manteve tu num tens essa sítio- ideia, porque eu penso que o que acontece é que a pessoa coleciona essa memória da infância quando essa atenção te prendeu. Sim. E depois associas isso a essa fase. E eu é que não me atualizei. E não necessariamente. Eu acho que se fosses ver, por exemplo, Copperfield outra Sim. vez, mesmo Copperfield dos anos 90, que é o Copperfield que temos acesso, porque Sim. está em vídeo, ainda que ele hoje continua a trabalhar, eu acho que tu ias gostar. Sinceramente, porque o Copperfield, em termos de produção, de qualidade de produção, de todo o que aquilo envolve, mesmo na parte humorística, etc., aquilo era uma coisa como o Michael Jackson estava para a música. Se fores ver os vídeos dele Sim, ainda hoje, sim. é difícil algum mágico hoje em dia conseguir dizer que iguala a qualidade de produção daquilo. Portanto,
Isto porque a produção também acho que é um fator importante numa série de coisas. Então, não é? claro. Na magia ainda mais, porque depois mexe com objetos e mexe com interações e mexe com Apesar uma série daquela de elementos. rua, o close-up também Certo, ser what the fuck. Exato, sim. Depois isso traz o contrário, né? Traz Sim. o que foi trazido pelo David Blaine, que foi quem criou essa primeira grande pedrada de mostrar que a magia na rua, feita de forma inesperada, podia trazer reações muito Caraças. fortes, e foi um bocado a minha inspiração, ainda que depois a minha linguagem seja quase inversa à dele, Sim. o que não é necessariamente nem bom nem mau, tem a ver com persona, tem a ver com aquilo que tu falavas há pouco. Admiro muito o David Blaine e o registro simplista com que ele conseguiu criar impacto, ou seja, ele basicamente quase não fala e tipo, see the coin? Sim. Look. Certo, certo. Não ser E sobre acontece ele. qualquer coisa. E a atenção fica toda ali no objeto e funciona muito bem também. Pode ser mais comunicativo, mais interativo, tentar chamar mais... Pronto, são Mas formas acho que há esse diferentes. lado na magia que, lá está, eu não tenho consumido assim tanto Certo, é de normal. todo. Fui recentemente a um espetáculo ou outro no Tivoli. Existe qualquer coisa nesses espetáculos que me faz sentir que estou lá atrás ainda. Não sei se é a grandeza propositada que se dá ao momento, percebes? Parece que aquela coisa que agora todos nós dizemos, precisamos de contar uma história. Percebes? E eu percebo o que é que querem dizer. Eu estudei comunicação e sou muito Certo, comunicativa, certo. eu sei Não, o que é sim, preciso sim, estar sim, e não sei o sim, quê, não é sim, isso. sim. Mas parece que existe uma necessidade de elevar o momento a proporções tão astronómicas para parecer magnânimo, que às tantas também se quebra Só um no cheesy bocadinho. ou- Sim, só no cheesy, cheesy? um bocadinho azeiteiro, Ok, percebes? estou a perceber, estou a A perceber. música tipo pará, Tarará, as luzes tarará. tarará. Concordo, sim. Calma, meu, Sim, calma. sim, Tipo, sim, sim. eu estou aqui, ainda para mais numa época em que um stand-up, por exemplo, está na moda, em Mas, que depois está. mas também tens esse olho do stand-up, que é o fazer crítica a isso. A quebra da quarta parede. Tu não te deixas absorver. Sim, Estás a sim, perceber? eu tô... Ou seja, quem está demasiado dentro do meio também não se deixa absorver tanto por essas Mas é camadas que a e sente aquilo magia, como falso, não é? sim, a magia dá-me um bocado aquela cena do existe uma quarta parede porque eu faço magia e vocês não, vocês são público e eu não. Depois existe a quebra da quarta parede Sim, mas o porque stand-up estás a comedian fazer... também faz a piada e vocês não têm tanta piada como eu. Sim, Na verdade, existe esse ego. Não é? Também Mas existe, não te sei explicar, parece, olha, vou dizer de minha eu estou a adorar esta ignorância, atenção conversa que isto é super- tudo... parece que estamos em casa a conversar. Mas verdade. a ideia é Sim, essa isso deste fixe. podcast, Sim, estamos sim. todos juntos. Sim. Mas há uma cena que é, eu atribuo o lado circense mesmo aos espetáculos de magia ainda. Pois, esse é o lado que eu tento completamente fugir. Percebes? Sim. A cena da luz e repara, uma bomba da cartola, Certo. que é incrível, na Certo. mesma, mas Certo. tipo, não sei. Mas pronto, não sei se o sentiste ou não no meu espetáculo, mas o que eu tento fazer é precisamente levar as coisas para uma justificação. Ou seja, não é necessariamente. Quando tu dizes contar uma história, eu acho que muito daqueles exemplos que estavas a dar, se estão onde eu imagino que estejam, eu não acho que eles contem assim tão bem uma história. Ou seja, há mágicos que individualmente têm rotinas que contam uma pequena história, criam uma pequena trama, onde há um conflito e uma resolução de conflito, como Sim. numa ação teatral qualquer. E eu acho isso fixe, acho isso Interessante, bem, sim. dependendo, porque lá está, que pode ser mais infantil, pode ser mais alternativo, pode ser mais... Depois às vezes muitos mágicos também recorrem a uma linguagem não verbal, porque criam números que são internacionais e portanto há ali um lado quase de mimo misturado com isto, pronto. No meu caso, pessoalmente, eu gosto da palavra, eu gosto de fazer uso da palavra. Porque és carismático e és comunicador, senão não adoravas. Pois, talvez, mas Sim. porque também sinto uma grande necessidade de justificar as ações, os objetos que uso. Por exemplo, a ideia de usar uma assistente que entra puramente como uma assistente que vai ser introduzida numa caixa, eu diria que nunca fez sentido para mim. Posso tê-lo É um feito bocado no meu passado. objetificação também. É objetificação, não faz muito sentido. Porque é que vais pôr uma mulher bonita numa caixa para a cortares a meio? Porque é que, portanto, Freud explicaria não, isso. Exato, Freud Sim. explicaria eventualmente. Ou teria de certeza uma explicação. Exato. Não, a questão é que parece que é quase, ok, há uma necessidade de demonstrar este efeito que alguém se lembrou de fazer e agora vamos arranjar uma pessoa que vai entrar, não sei porquê, e vamos fazer esta ação. E é isso, eu luto sistematicamente contra isso. Ou seja, deixa-me dar-te um exemplo concreto para perceberes. Um número que é meu, original, por exemplo, e que eu desenvolvi. Tem a ver com, eu falo sobre cinema, há bocado até falaste logo no início sobre isto, e conto uma história que é real, e que acho que é interessante por esse motivo também, em que, não sei se sabias, mas o pai do cinema foi um mágico. O Georges Méliès é que quando foi ver lá o cinematógrafo, que era a máquina que os irmãos Lumière mostraram, que conseguia exibir o quê? Imagens, basicamente. Certo. Eles filmavam um comboio a passar e mostravam um comboio a passar, não havia história, não havia nada. Sim.
E ele percebeu, porque ele já era mágico e tinha aquela visão já de pronto, como é que se montava uma narrativa, Sim, como é que se criava, de também. espetáculo, Sim. exatamente. E ele percebeu, peraí, isto podia permitir aqui outras coisas. E vai realmente criar o primeiro estúdio de cinema onde veio a produzir centenas de filmes. Então eu faço um número que basicamente fala sobre a minha curiosidade sobre o cinema ter sido a minha primeira grande paixão nas artes, no fundo, porque como toda a gente é tocado primeiro pelo cinema ou pela Sim. música, não é? No meu caso acho que mesmo o cinema tem uma expressão maior. E basicamente eu faço um número em que, introduzindo o tema de uma forma bonita e falando desta curiosidade do Méliès, e até falo no facto de eu sentir quando era miúdo que queria ter a coragem do Indiana Jones, voar como super-homem, não sei o quê, portanto levanto para este lado que é real, que é um fundo mesmo meu. Eu lembro-me de sonhar que saltava pela janela e podia voar como super-homem, foi a minha Mas primeira... não experimentaste, Não não é? experimentei, Ok. tive a inteligência de não fazer. Ou medo, ou medo, se Sim. calhar. Mas olha, agora faço paraquedismo, não é? Portanto, agora já salto. Certo. Já salto, tem alguma coisa nas Acho que quando costas. foste ao Unas falaste sobre isso. Não sei, talvez, não sei em que ano é que Saltar. foi, porque eu não sei se já saltava nessa altura. Acho que sim, ou ias saltar qualquer Pois, coisa. é que eu comecei a saltar em 2018 precisamente para fazer um número em que saltava algemado de um avião. Portanto, isso também é um... Que falta de... Porque a ideia estava numa folha de Excel, portanto eu tive que pôr em prática. Tanta casa para aspirar. Mas tentando só acabar Sim, aquele sim, momento. sim, desculpa. Imagina, então o número... Tu escolhes um filme de vários bilhetes de cinema, vês um DVD virgem, onde eu dizia que fazia as minhas cópias quando era miúdo, comprava aqueles DVDs virgens de caixa preta, não é? verbatim. Sim, que fica na tua mão ou que fica pousado na mesa, já fiz este número imensas vezes, e basicamente tu vais escolher um filme de um bilhete de cinema, que eu guardei de quando era miúdo e não sei o quê, e tu escolhes o filme, de repente, eu abro a caixa preta, se tu antes viste o CD ainda por gravar e sem nada, agora o CD tem o label do filme e quando fecho a caixa também já tem o label todo da imagem do filme. Pá, que nervos. Mas quando eu faço isto numa versão de palco, que Sim. por acaso só gravei uma vez e não tenho feito ainda em espetáculo, mas há de fazer parte do espetáculo, eu tenho também um póster do Méliès no princípio, quando estou a contar a história, e depois, quando no final roda o póster, ele tem também o filme que tu escolheste, mas depois o póster é rasgado e sai do póster uma personagem desse filme que tu escolheste. Ou seja, repara, o que é que eu quero dizer com isto? Pronto, mas onde é que está aqui, para mim, a descoberta? Ou a arte, eventualmente, se lhe quisermos chamar assim? Está em tu encontrares uma forma fundamentada, justificada, de fazeres um efeito espetacular, que é fazer aparecer alguém, de um elemento que faz sentido, que é um póster, simplesmente, que é pousado no chão e que é rasgado, tem esse impacto todo visual, mas não há fogo de artifício, não há confetes, não há uma caixa que não é justificada, não há nada, percebes? O truque é bom, mas deixa de ser só o centro da Sim, ação. tudo faz sentido, ou seja, é Certo. isto que para mim a descoberta artística hoje em dia, já há muitos anos, vive disso, de eu tentar encontrar contexto, forma, em que aquilo se vai ficar enquadrado e vai ser natural. É o que torna isso um excelente mágico. É que esse mágico que eu conheci, Na minha perspectiva, sim. estava lixadíssimo porque houve alguém que lhe roubou um truque. E eu pensei assim, pá, não acho que tenhas, eu não sou da vossa área, mas não acho que tenhas de estar lixado, porque ninguém consegue fazer os truques iguais, existe uma apropriação, e se tu inventaste um truque, Sim. significa que consegues inventar mais, e isso até pode ser um elogio. Tá bem, mas fui eu que fiz, foi eu que... Não. Mas se o truque, lá está, a maneira como contas a história vai Sim. fazer toda a diferença, não é? Completamente, ou seja, eles até chamam a pantomina, que é a apresentação, tudo isso pode divergir muito, não é? E depois, mesmo a questão da apropriação de um número, bem, em primeiro lugar, se estás a pensar, se eu estou a pensar na mesma coisa que tu, não sei se é ou não. Não sei, também não me lembro do nome do A pessoa gajo. estaria completamente errada, eventualmente. Certo. Mas pronto. Mas é isso, ou seja, há aqui várias formas, tu podes patentear um número, mas é muito raro alguém fazê-lo. Mesmo o David Isso, Copperfield, podes acho que mudar a patenteou mínima para aí. coisa e deixa de... É tipo a Sim, Tiger, sim, ou não? mas repara, uma coisa para mim é a ilusão em si, porque a ilusão não deixa de ser um processo mecânico, algo que qualquer pessoa pode chegar à mesma conclusão, porque tu não vais fazer aparecer um elefante de 10 formas diferentes, há Sim. 2 ou 3 formas de o fazer e vais estar muito preso a esse universo. Agora, o contexto, o quadro, a música, a justificação, se o número... Qual elefante? Exato. Se faz sentido naquele enquadramento, sei lá, há muitas coisas, por exemplo, sei lá, fazer aparecer um carro, muitos mágicos já fizeram aparecer um carro. Eu tentei encontrar a minha forma de o fazer e a primeira vez que o fiz foi num número de lançamento de um carro para a Sociedade Comercial C. Santos, do qual desde esse momento, isto foi em 2012, há 13 anos, fiquei embaixador, ainda hoje sou embaixador deles e com muito orgulho, é uma empresa incrível. Também quero. Sim. E então o que é que aconteceu? Por exemplo, nós queríamos que a coisa não fosse só fazer entrar umas bailarinas, como fazem quase todos, não vou dizer todos, mas quase todos, andam lá umas bailarinas com uma coreografia, metem um pano no palco estendido e de repente cai o pano e está lá o carro. Certo.
Ok, o que é que eu quis fazer? Em termos físicos, pus 4 blocos que estão em palco desde o início que ninguém percebe bem porque é que lá estão, mas blocos grandes, prateados, que ninguém percebe bem o que é que eles estão a fazer. E o espetáculo tem outras partes primeiro. Isso já me enerva. Calma. Já estou o tempo todo assim, mas porquê que esta merda? Exato. Depois, mais do que isso, porque isto vai ser... Ou seja, essa ideia dos blocos prende-se apenas com a dificuldade das pessoas depois estabelecerem um método e encontrarem uma solução. Mas pensando mais na parte da apresentação, eu mostro uma série de carros numa vitrine, tipo uma vitrine daquelas que tens nas lojas, lá está, legítima, numa loja de joias ou de relógios, ou o que for, e a pessoa escolhe um dos carros que lá estão dentro, ou uma das cores, já não sei, e eu atravesso, já não me lembro, já foi há muitos anos, eu atravesso o vidro e vou buscar um carro em miniatura, tiro o carro cá para fora, e depois com o carro na mão, o espectador vai embora, eu com o carro na mão faço digo uma frase, tinha a ver com o anúncio da televisão do próprio carro, e há um pano que sobe à minha frente, mas tu vês a minha silhueta através da luz, portanto tens uma contraluz forte e tu vês a minha sombra no pano. E depois um pormenor. Existe a permanência do objeto. Existe a permanência do objeto, portanto tu vês tudo isso, não é? É como se há um tapar sem tapar, portanto há aqui uma linguagem bonita. Certo. Mas calma, mas uma subtileza agora, por exemplo, tira a mão debaixo do carro e tu vês o carro tipo a ficar assim no ar, não é? Em sombra. Teoricamente, se houvesse alguma coisa a pendural, estarias a ver essa coisa, não é? Porque a sombra iria reproduzir isso. Mas pronto, não é isso que importa. O que importa é, o carro agora passa de um carro de 15 cm para um carro só de 35. E eu tiro e baixo ao pano e parece tipo, foi só isto? Parece mesmo isso, a ideia é mesmo essa, não é? Foi só isto. Lá está, a primeira é isto. É só isto. 35 centímetros. É só isto. Sim. Ok. E o que é que acontece? Pronto, aqui o público ri, há uma sensação de tensão, uma sensação de tensão, não é? Quando inicialmente aquilo, depois com uma música forte, mas depois aquilo cai e a tensão cai, não é? É tipo, exato. Sim. E depois é que entra, classe A, o pulsar de uma nova geração e o pano volta a subir, a música intensifica-se ainda mais e agora esta sombra vai esticando, eu faço-lhe um gesto, tu vês a minha silhueta a fazer o gesto e a sombra a esticar e quando aparece está em cima dos 4 blocos que estavam lá desde o princípio. Os blocos servem apenas para impossibilitar a hipótese do carro ter entrado. Certo. Pelas laterais tu verias, por trás não fazia muito sentido, mas então em cima de 4 blocos como, não é? E em 3 segundos, ou em 5 segundos. Então, no fundo é isto. Eu estou a falar nisto para quê? Para mostrar às pessoas o que é efetivamente a concepção. A concepção não é fazer aparecer o carro, isso já toda a gente fez, já foi feito há muitos anos, se calhar já foi feito aparecer uma carroça, se calhar alguém fez quando não havia carro. Agora, a forma como tu depois transportas isto em termos de frase, de música, de envolvimento, de ligação, isso para mim é arte, isso é onde tu perdes mais tempo, eu perco mais tempo a pensar, às vezes as pessoas pensam que eu ando todos os dias a treinar coisas técnicas, isso é no início, como pianista, depois de saber onde é que as teclas estão, isso é o trabalho já final, ok, agora vou juntar esta técnica com esta, preciso treinar mais isto e ok, e estou tens pronto. De ser, além de teres de ser muito inteligente, que é uma coisa que também esnoba um bocado os comediantes, as pessoas, também está só a dizer caralho, não sei o que mais. Mas os mágicos parecem mais inteligentes que o que são, porque fazem algo que tu não consegues explicar e isso aí entra muita subjetividade. Sim, mas tu tens que estudar imenso. Eu fiquei muito surpreendida. Eu li um livro daquele mentalista, o Darren Brown, incrível, que é uma das tuas referências. Pá, e o gajo é um gênio do caraças. E é um pintor livro que também. Se chama Happy, que é tipo, um calhamaço deste tamanho que visita tudo aquilo que é filosofia desde o início dos tempos até agora. Eu li aquilo só numa de lá está. Para me sentir bem com a vida, sabes? Sim. Estudei. E vocês mágicos, digo vocês, lá está, não conheço, mas tenho que estudar. Tu tens de mas é uma porcentagem mínima de pessoas que fazem isso. Sim, a psicologia. Filosofia também. A psicologia é mais importante. Ou seja, a psicologia faz parte. A psicologia é quase obrigatório tu entenderes determinadas mecânicas da psicologia para conseguires que o efeito tenha um maior, para potenciares o efeito. Porquê? Por exemplo, isso da percepção da permanência do objeto, que é uma coisa que ganhamos com a vida adulta, é importante para haver depois um momento da revelação, não é? Sim. Tu tens de pensar, de estudar isso? Sim, mas também é uma questão estética, não é? Tipo, o que é que dá beleza a isto? Ok, se eu em vez de só ter um pano tivesse uma silhueta, é bonito, uma imagem de uma silhueta é sempre bonita, não é? Eventualmente. E a silhueta de um carro que de repente estica e fica do tamanho, não é? Acho que é, no imaginário, tudo isso é muito bonito. E já foram feitas outras coisas com sombras, mas se calhar não desta forma e não com este objeto, ou seja, é isto que eu estou a enquadrar. São coisas são conhecimentos adquiridos, com outras ideias, com várias coisas, que de repente colidem nisto. Então, além de magia... É assim, tu não estudas especificamente essas ciências, tu observas essas ciências quando observas o mundo e as outras pessoas e etc. Eu acho que o mágico realmente, aquele que atinge esse patamar, eu acho que é uma pessoa atenta e curiosa desde o início. Portanto, é alguém que está muito ligado à ciência, eu acho que é uma... Aliás, eu tenho recentemente uma definição, que não sei se será só minha, não sei, mas que o mágico é uma figura que anda entre o engenheiro e o artista puro. E que depois, neste espectro,
tu podes estar mais para cá ou mais para lá. E hoje em dia, quando identifico colegas, digo assim, ok, este está mais para cá, este está mais para lá. Giro. E este está mais ou menos a meio, por isso é que ele é muito bom. Na comédia também é assim. Ok. Há o técnico, Ok. que é mais Sabe a isto tem que mecânica, ser não é? este ritmo Como é que e puxa o vou limar as tapete? palavras todas, e depois há o gajo que vai para palco e está a curtir só a cena Exato. e vive naquela adrenalina. Exato. do- E portanto há aqui uma liga. E é muito giro isso, não é? Percebes quase a. Onde é que tu estás? Eu diria que estou. A meio. Não. Diria Não? que estou um bocadinho mais para o lado do artista. Ok. E que depois, na parte. E aí é que está um dos segredos. E este eu acho que é um segredo. É tu, ao identificar-te e ao saberes onde é que estás, juntaste com pessoas que te promovem ao outro lado que tu não tens tanto. Ou seja, e é aqui que está, eu acho, o truque. Ou seja, se tu não és tão bom como engenheiro, ou seja, se tu mecanicamente não consegues pensar tão bem, não consegues ter uma noção Não te tão... entusiasmas tanto também? Não, sim, não tens tanto esse lado, vais juntar-te com alguém que tenha esse lado e vais fazer casar isso. E ainda recentemente tive um projeto muito grande que tive com o Copperfield, com o David Copperfield. Eu sei, está no teu Sim, Instagram, eu sim. também poria. Sim, não digo posso, já. não, mas é que se eu pudesse pôr realmente o que é, então aí é que Tens um NDA, tiveste de assinar. não assinei, mas é mesmo uma questão de respeito neste momento. Há aqui Claro. um stand-by por causa de uma questão pessoal de David Certo. Copperfield que me ultrapassa. Estou assim a olhar uma gastroenterite. O que é que se passará? Não, questão pessoal Sim. mesmo. Sim, complicado. Não posso. Estás a fazer aquilo que os mágicos fazem, que está aqui, não vou explicar nada. Um abraço. posso. Quem for mais atento sabe. Sim, Quem for mais atento tá sabe, bem, mas eu eu não vou posso. eu não pesquisar. posso. Tá bem, até claro que porque não. não deixa de ser uma percepção minha. Claro, claro. Portanto, pode valer o que vale. Mas pronto, mas é um número mesmo extraordinário. É a coisa maior que fiz na vida, é a coisa maior que vou fazer na vida, de certeza. Não, sério? Não, é Ok. impossível superar. Impossível superar. Aliás, Vamos fazer desaparecer posso- o Everest. é mais do que isso. Mas posso dizer que o David Copperfield anuncia isso diariamente no espetáculo dele em Las Vegas como Ok. o maior efeito da vida dele, o maior número da vida dele. Foi criado e desenvolvido por mim e pelo João Miranda, que é um mágico que junta muito mais este lado do engenheiro. Ou seja, eu já tinha a ideia, a concepção da que ideia há orgulho, muitos não? anos atrás. É inacreditável. Nós trabalhámos quase 2 anos com ele, um ano a fundo, e quando digo a fundo é nós estarmos em Portugal com 20 pessoas a desenvolver um projeto brutal. E ele estava cá? ou Não, Ou mas seja, reunia ele- connosco, é tipo mas reunia connosco. outsourcing. Basicamente é mais do que outsourcing, porque nós fomos aproximámos-nos, ou seja, nós mandámos um e-mail. O João, que é o meu sócio neste projeto, já tinha um bom contacto com o David. Quando eu lhe falei da ideia, o João percebeu o quão grande era e quem poderia ter o capital também, não é? Sim. Não só o capital mesmo, porque era preciso um investimento muito grande para podermos desenvolver tal coisa. E aí entra apresentámos- Não, de todo. Não. Recentemente, portanto, em 2021, numa conversa, eu conto ao João essa ideia. O João diz: isto tem que ser para o Copperfield. Apresentamos a ideia e as coisas E o desenvolveram. gajo ficou louco. Ficou louco. Era algo que ele já procurava, que eu não sabia que ele já procurava, mas nós encontramos, ou seja, não só tínhamos a ideia, como tínhamos o método. E o método é que era a como verdadeira cena. não é? Tu soubeste nesse dia que ia acontecer, o que é que Sim. fizeste Opa, nesse dia? foi mesmo uma cena. Olha, Mas o que é que foste eu posso- fazer? eu posso Foste à dizer- Barra Cerrilho, posso contar aqui uma história gira. Acho Sim. que é giro. Tive o melhor e o pior telefonema de sempre, porque nós estávamos numa viagem, na verdade estávamos de regresso, ou seja, eu contei isto ao João, esta ideia, este debate foi feito no carro, numa viagem de 9 horas para o sul de Espanha. Sim. E íamos para a casa de um mágico, que é um mega mágico, é o Dani da Ortiz, para mim é o melhor cartomágico do mundo, Ok. é uma coisa brutal, com um baralho de cartas, lá está, é irresistível, olha, por exemplo, para quem acha que é cético, é ver o Dani da Ortiz sentado à mesa com ele e ter a Mas oportunidade... quanto melhor, pior. Tipo, não, aquilo é inacreditável, percebes tudo, a linguagem, Sim. a psicologia, a festa que ele consegue criar, bem, tudo isso, mas pronto, agora não te saindo do tema. Então foi muito gira a experiência, porque nós íamos para a casa dele e íamos passar lá uma noite, e assim foi, e no dia a seguir, quando regressávamos, decidimos mandar um e-mail ao Copperfield e ele de imediato ligou. 15 minutos passaram. Só que depois a chamada estava sempre a cair, porque estávamos a cruzar a Espanha por dentro e a chamada estava que péssima. frustração Daí do o melhor e o pior caraças. telefonema de sempre. Estou, David. Sim, não, era ele a querer saber detalhes e estava a mostrar que estava empolgado, mas, aliás, ele termina o telefonema a dizer: Hey guys, this can be the beginning of something great. Esta foi a última frase dele e desligou. E foi inacreditável, claro, para um miúdo que cresceu a idolatrar o David Copperfield, foi um sonho tornado realidade. E passado um ano e tal, estávamos no meio do deserto do Nevada a mostrarmos o que é que criámos, não é? Isto então, com uma fogueira e com o gajo é menos, fixe e com ou menos não? 7 graus ou uma coisa assim.
Sim, opa, tem momentos, ou seja, tive momentos incríveis com ele, tive partilhas interessantíssimas com ele, Mas em videochamadas, um mesmo bocado. lá, tem momentos em que se distancia mais. Sim. É sempre difícil de ler. É o gajo. É um não multimilionário, é o Sim, gajo, como tu dizes. é o sim, gajo, epá, yeah. agora foi um orgulho imenso, nada E me o que é que podia fazer fizeste mais para feliz. festejar? Eu não imagino, se o Conan O'Brien me ligasse e dissesse, vamos fazer Vamos fazer cena. uma, vais escrever para mim, né? Conan O'Brien para mim, sim. eu acho que ia à Zara. Opa. Eu comprava Perdias a cabeça tudo, e as asas. perdia a cabeça e comprava 2 camisolas, voltava a fumar só porque sim. O que é que tu... Não, sabes que é uma coisa que vai entrando por camadas, não é? Sim, há uma certa euforia, claro que há uma euforia, apesar também, há um lado... há um lado de medo também, de medo que também, agora don't porque fuck it up, tu sentes, não é? exatamente, depois sentes que tens que entregar uma pérola, não é? Certo. E entregamos mesmo uma pérola, ou seja, ao ponto de quando estávamos ainda acabados de chegar e termos lá o braço direito dele, que é o Chris Kenner, a dizer ok, vocês sabem, quando mostrarmos isto ao Copperfield, ele é muito perfeccionista, vocês vão de novo para Portugal trabalhar nisto e tal. E nós estavam sabíamos, com o rabo assim, nós sabíamos que vocês, tínhamos ouro nas mãos. Certo. E quando foi partilhado naquela noite não, uma noite na noite a seguir, tivemos lá 6 dias de trabalho intenso com a equipa dele, depois ensinámos toda a equipa dele a trabalhar com aquilo que nós criámos, e foi um trabalho mesmo giríssimo, foi uma loucura. Pá, eu adoro isto. Foi a minha história de vida, é uma das minhas Mas histórias sabes, de vida, o motivo obviamente. pelo não é? qual eu acho que tu tens tanto sucesso é porque és bué da fixe. É sério, porque eu sinto que, lá está, dentro da minha ignorância do meio, que às vezes o lado de serem mágicos, lá está, e de saberem coisas que os outros não sabem, terem um bocado esse poder da atenção nas mãos, pode fazer com que o ego suba acontece um muito, bocado, principalmente se ocupar uma grande história nesse meio, num determinado país. E eu sinto que, não é que não tenhas de ser humilde, não é isso, mas és um gajo fixe. Obrigado. Percebes? Não tens... claro que podia haver mais aquela vertente do espetáculo de teres uma cartola e uma capa não, e de andares não, para aí, de todo não que sei o não, quê. Mas és um gajo fixe, percebes? Obrigado. Eu acho que isso Eu acho que as coisas, para mim, sempre funcionaram com naturalidade. Ou seja, naturalidade mesmo. Ou seja, ser natural. Mesmo o programa que eu fazia não tinha muitos estereótipos, não tinha muita... Sim. Eu não tentava ser aquilo que não era. Tipo, ok, eu estou aqui, sou um tipo porreiro, vou-vos fazer uma cena fixe e vocês vão se divertir certo. com isto. Mas não te sobe à cabeça este isto do o- Copperfield. Não há nada... assim, eu acho- vais apresentar um evento ao cartaz. Ok, eu vou-te dizer, e não tens vou microfone. dizer o que é que muda. Sim. Eu acho que muda. Muda, se alguma vez sentias que tinhas que provar alguma coisa a alguém, aos feito. teus pares, é tipo... Vão-se lixar. Tipo, drop the mic. estás a ver? Fiz É o Copperfield. drop the mic. Sim. Acabou. A partir do momento em que o Copperfield, o melhor mágico de todos os tempos, te valida uma ideia tua, Te liga. que te liga, e a partir daí trabalhas com ele, e és tu que desenvolves tudo. Tu, com a minha equipa cá, não é? Mas Claro. nós desenvolvemos tudo. Ele não teve isto na decisão sobre nada. Ia falando connosco, ia vendo como é que as coisas estavam, Sim, nós íamos aquele mandando pai uns vídeos, ausente, sim. aquele pai ausente. Está tudo bem, Feliz Natal. Feliz Natal. Exato. O que é que queres? Queres uma Vemos na PlayStation? Páscoa, vemos na Não, Páscoa outra vez. Não, ele íamos falando, ele ficava entusiasmado sempre que a gente enviava um vídeo com alguma prova de conceito, depois com outras fases, etc. Ele ia sempre manifestando interesse, mas era difícil, através de filmagens, ele perceber o patamar em que aquilo estava a tornar-se. E depois foi daqueles cenários perfeitos em que aquilo que tu idealizas, eu já tinha aquela ideia para há 15 anos na minha cabeça, e no papel inclusive, só que aquilo era tão caro de tentar sequer testar que eu não sabia bem Mas por tu onde és começar. desses malucos então que têm ideia na gaveta e que pensam, vou enviar um e-mail ao Copperfield. Sim, nesse aspecto sim. Mas da mesma maneira que quando tinha 15 mandei um mail à SIC, não é? E claro Certo, que só aos 30 é que fiz conseguiste alguma uns coisa. minutos, Não, sim, mas o primeiro foi aos 15, não é? O primeiro mail era parvo, de certeza. E o mail, Sim. Pá. visto hoje não faria sentido. Mas sou esse tipo estás que me cá? atiro para fora de pé. Claro. Sim, eu sempre fui, porque sou sonhador, verdadeiramente sonhador. Acho que é mesmo aquela ideia de que o sonho comanda a vida, não é? Como diz a música, não é? Mas será que é por seres, lá está, eu acho que uma coisa se liga à outra. Pensaste Tu és em um barreiras. gajo fixe porque és divertido e és otimista, e como és otimista sonhas, e como sonhas e Pois, acreditas consegues. Deve estar tudo ligado, sim. O meu pai também era assim, o meu pai era muito otimista, uma pessoa muito sensível. Era e é, na verdade. Ele está com Parkinson no nível avançado agora e está numa fase muito difícil. Já estamos a lidar com isso há muito tempo, portanto, vai sendo gradualmente vai se tornando mais difícil. Mais para a minha mãe, inclusive, né? Porque eles vivem na Régua, portanto, que foi onde eu nasci, onde eu cresci. Sim. Os meus pais vieram de Luanda, nasceram em Luanda, nem sequer tinham base nenhuma ali. Eu nasci ali por acaso, basicamente. Certo, não é? certo. Nasci em 80. E pronto, isto para dizer que o meu pai já era essa pessoa. O meu pai era a pessoa que chorava facilmente à mesa a contar uma história. O meu pai tem livros editados de poesia, de prosa. E Qual é o nome dele já agora? Mário Mendes. Mário Mendes. Daí ok. eu ter ser Mário Daniel. Eu só não assumi o Mário Mendes, porque Certo. na época em que eu comecei a crescer,
pequenino ainda enquanto artista, mas com 16, 17 anos a fazer os meus espetáculos, só havia telefones fixos ainda, e as pessoas ligavam para casa e depois queríamos falar com o Mário Mendes, e agora qual deles? O miúdo que já é artista e que já se quer vender, ou o pai que socialmente tem uma vida social bastante grande ali na região. Então, mas Mário Daniel é um nome lixado. É um nome perigoso, não é? Agora não sei, agora já está. Agora já está. É como o Fernando Daniel, a primeira vez que eu ouvi falar dele, pensei, coitado. Quem brincou com isso foi o Guilherme Duarte comigo. E eu só aí que acho que tomei a grande consciência de que o nome era assim tão mau. Não sabias? Não, não sabia que era tão mau. Sim, certo. Joana Gama funciona bem, Joana Gama funciona bem. Sim, claro, também é escolhido, meu nome é Joana Freire. Mas o que é que Okay. seria, tipo, Mário Daniel? Mário já não é incrível. Já não é incrível, não. Daniel eu até gosto. O nome Daniel eu até gosto. Só Daniel até estava bem. Sim. Daniel. Claro. Hoje em dia, é o que é. Depois há uma altura que, sabes, quando tu tens. Já sou eu, pronto, é isso. Quando tu és miúdo, também não, pelo menos eu não tinha essa visão. Olha, aí está. A visão mais estética, eu primeiro não a tinha, era uma coisa que não fazia muito estética mesmo, de cores e de coisas que eu não conseguia entender, e depois com o tempo tu juntas-te a pessoas que sabem desse métier ou o que for e vais melhorando alguns desses aspectos, mas tens que reconhecer primeiro e encontrar esse defeito. O nome foi uma delas, já não mudei o nome, não é? Pronto, foi pena. Já não faz a tempo. Já não Se deixo. pudesse escolher dentro dos nomes que tens... Agora não sei. Dentro dos nomes que tenho? Sim. Não dá. Daniel Mendes, eu sou Pinheiro Mendes, portanto não funciona. Não tem. O Mário Mendes, parece, mas é muito formal, não é? Mário Mendes é um nome formal. Dava um bom MM dava. Fazia assim uma cena gira para os empresariais. Sim, não foi. Tenho pena não ter feito essa mas está fixe. Mas é o que é. Quando vais para o estrangeiro é que és Mario Daniel, exato. Sim, deves soar meio. Eu queria perguntar também, eu não queria pôr aqui o meu pai em xeque, porque eu de vez em quando recebo e-mails de ex-alunos do meu pai, ou de mães de ex-alunos, a dizer que o meu pai é uma besta. É? Qual era o Ele que é professor universitário. Ok. E não é só ele, mas tenho falado com muita gente que diz que os putos estão a ficar céfalos e muito sensíveis. E tu, que és mágico e que estás a trabalhar com o público e tens público novo, tens público velho, tu tens tido alguma noção de que a mentalidade está a mudar e tens de adaptar os teus truques para, por exemplo, coisas mais rápidas, porque estamos na fase do Instagram e dos Reels, coisas menos complexas, se calhar um conceito mais simples, porque os putos não estão aí virados para a filosofia, de momento. Sim. Vivemos na época do K-pop, que é, certo, que é tudo assim. Tens adaptado? Consegues ganhar uns e não perder outros? Olha, não tenho grande crescimento nas redes porque também não faço muito por isso, sinceramente. Ou seja, o Facebook é incrível, Instagram precisas de mais sim, dinheiro. mas Facebook é incrível, é isso. O Facebook é incrível porquê? Porque a minha série entrou em 2010 e foi um fenómeno na altura, portanto, tinha 1 milhão de pessoas a ver, eu recebia literalmente, quando a televisão era... Há bocado me lembrei disto, já não sei, estava a telefone quando na viagem, lembrei-me disso, que é, nós tínhamos literalmente milhares de mensagens em cada... Não estou a brincar, não estou a dizer milhares por dar cá aquela página. Eu cheguei a contar mais de 2.000 mensagens no final do episódio. Caraças. Sabes que isso não mensagens. É todas mesmo tu boas. fazes as pessoas felizes, é outra cena. Era por isso, tinha a ver com várias coisas. Nós também tínhamos também havia ali uma coisa que ajudava, porque nós tínhamos uns comentários que apareciam, os comentários que as pessoas faziam eram introduzidos mesmo no programa. Foi meu irmão, foi uma ideia genial do meu irmão. Foi. Envolvimento. Sim, na altura foi... Depois ir a várias terras, as pessoas da terra sentirem-se representadas. Certo. Mas isso não foi intencional. Não foi intencional, foi mesmo aquela coisa de querer mostrar o país, lá está, de querer ter dentro de uma coisa que era fazer magia às pessoas, não ficar pelo Porto ou por Lisboa, porque seria o mais óbvio e seria fácil sair de casa e gravar. Sim. Mas querer, o que é que vamos fazer disto? Então vamos fazer isto uma espécie de um roteiro sobre Portugal. Comemos bem também. Era difícil não engordar em cada série, era muito difícil. Mas então recebias imensas mensagens. Era incrível, tipo, sim, e era o que tu dizias. Eu acho que eu não me lembro nessa altura de ter nenhum hater. Tipo, era só coisas boas, era mesmo uma coisa mesmo gira. E tens agora? Hoje em dia, talvez porque hoje em dia já me atravesso mais em outras coisas, em coisas políticas, um bocadinho anti-chega, como não é? Um bocadinho, mas pá, e sou muito tranquilo, só há coisas com que eu não tolero, há coisas que realmente acho que estão para lá daquilo que era tolerável e acabo por ter uma voz nisso e olhem, vou perder uns e vou ganhar outros se calhar, mas não me estou preocupado com isso. Mas também não queres ter aquela malta na plateia, não é? Olha, exato. Tu tens hecklers, eu no fim de semana passado tive de lidar com 3 cretinos na plateia, viste? Acho que até foi nesse que eu fiz um comentário. Acho que sim, acho que foi por isso. Olha, Mário, já agora aparecem, não sei o quê. Tu também tens imbecis na plateia, ou pessoas que não sabem estar. Sim, de vez em quando, mas acho que não é tão vocal. Sim. Ou seja, mas é naquilo, ou seja, eu ouço, mas o resto do público não ouve. Okay. Alguém que está ali a dizer assim, eu sei como é que ele fez isto, ele fez não sei o quê. Tu até achas graça a não, isso, pá, acho uma piada. Não, e às vezes brinco, tipo, escuta, estar a explicar à sua esposa. Depois, certo. É giro, faz o espetáculo. Sim, faço. Tento, se puder puxar para algum lado, puxo, claro. E gosto muito disso, e acho que lá está, que há um lado aqui que
em que o humorista e o mágico se fundem muitas vezes, ou seja, dependendo do tipo de mágico que é, Sim. mas há muito essa coisa, porque nós brincamos com uma série de, sei lá, por exemplo, tenho um número em que eu pego no telefone da pessoa, no telemóvel, digo, vou arriscar, eu acabei de fazer um truque em que tinha algum risco para mim, depois eu digo, ok, chegou a altura de arriscar a vossa vida, estás a ver? Então, a vida no sentido figurado, e é o Certo. telemóvel. Sim. E eu vou pegar no telemóvel, que representa quase a Eu nossa vi vida. esse, eu Viste, vi pois esse. viste Sim, no sim, casino, sim, exatamente. E põe o telemóvel num saquinho, depois mostra outros sacos iguais, Certo. e vamos começar a partir telefones com um martelo. Pá, que nervos. Mas há piadas, Claro que sim, são, claro não é? que sim. Tipo, Tem que ser, tipo, não tem é? seguro? Não, mas devia. Mas eu acho que se calhar isso é uma adaptação, estávamos a falar sobre isso, uma adaptação aos tempos, porque eu Mas lembro-me já que existiu, de antes... sempre existiu. Sim, mas eu lembro-me que, lá está, eu tenho muito Dos a clichês do circo, referência... as referências são poucas, percebes? Sim, Mas eu às vezes deparo-me com vídeos, já sei isso, porque sei isso historicamente, porque da minha área eu conheço, não é? Mas mesmo assim, ainda no outro dia vi um vídeo de um mágico que eu nem conhecia assim tão bem, e de repente vi, fogo, realmente, anos 60 ou 50, pá, ganda pinta, muito inteligente nos comentários, na forma de estar, percebes? Ou seja, às vezes nós achamos também, acho que há uma memória curta, coletiva, não é? Acho que nós esquecemos sempre... ignorância, não é? não é? Porque às vezes aquilo que é mainstream não significa que seja o melhor, não é? Exato, Portanto, não é... exato, concordo, exatamente. E é preciso estar atento a tudo, não é? Tipo, é preciso, quer dizer, é fixe estar atento a tudo. Eu gosto quando vou para Las Vegas e ver os grandes espetáculos, eu gosto de ver aqueles pequeninos nos bares e nos sítios mais pequeninos e não sei o quê, que há mágicos lá muito bons, estão lá todos os dias a fazer aquilo e têm coisas, mágicos e humoristas, e vi um que fazia algumas coisas de uma forma brutal, com um humor negro muito, muito interessante. Estávamos a falar sobre adaptar os teus espetáculos a esta nova sim, forma exato, eu estou a perguntar sobre isto, do K-pop, Sim. etc. Ou seja, eu noto que há uma diferença, parece-me que as pessoas estão menos empáticas, mas eu continuo a achar que a sensação que eu tenho ao vivo, no espetáculo ao vivo, é que aí o imã é mesmo muito forte. Ou seja, eu acho que quando um espetáculo é bem criado, é bem definido, tem um propósito, eu acho que mesmo esses miúdos mais que precisam de acho que eles acabam por entrar e perceber o que é que ali está. Pode ser mais difícil captá-los, porque podem estar mais a achar, magia, não sei o que, completamente não está fora de moda, ou seja, se nunca esteve grande coisa, nunca esteve na moda, nunca cá. Não, sim, não, é verdade, a cena Las Vegas eu continua lembro-me, a ser... sim, Las Vegas, e lembro-me na tua entrevista com o Una estares a dizer que em Espanha que havia 60 a 90 espetáculos por dia. Sim, em Espanha há muita São coisas... É verdade, são mundos... Lá por não ser tão moda perto. cá não quer dizer que não seja fixe para É verdade, caraças. é verdade. Portanto... Porque as pessoas depois de começarem a ter bons mágicos e a terem boas experiências com magia, começam a perceber que realmente é como o stand-up. Ou seja, um dia pode acontecer perfeitamente em Portugal. Eu acho que a magia... Desculpa. Eu acho que a magia é mais difícil vingar da magia, acho eu. É difícil fazer este paralelismo, mas a verdade é que o mágico, lá está, como eu disse há bocado, precisa ter adereços e esse adereço tem que fazer sentido e Sim, tem que pensar numa série de camadas, enquanto escrever escrever e ler é algo que faz parte da nossa vida normal. Entendo o que estás a dizer, são skills tu podes mais facilmente desenvolver essa skill e dizer, ok, vou fazer stand-up. Sim. E depois, como já está na moda, também mais aumenta essa, não é? Se olharmos a Portugal, há 15 anos atrás, não havia propriamente stand-up, havia uma coisa ou outra divertida e tinhas o Herman, tinhas duas ou três isso é uma coisa referências. que eu estava a falar hoje com o meu namorado, que é, nós temos um circuito para ir testar texto. Certo. Os mágicos têm de estar em casa a filmarem-se a eles próprios. Não. O que nós fazemos, pelo menos é o que eu faço, é, nos corporate, tu consegues, se quiseres, nos eventos corporativos, não é? Tu consegues ter um espetáculo que está sólido, que tem, sei lá, 1 hora, e tiras de um momento de 10 minutos e metes de outro novo e testas, pronto, e estás a testar, e estás a rodar, e começas a ganhar confiança com esse momento. E depois, agora, é dificílimo levar um espetáculo para palco de magia que não foi testado e que teve ali muitas coisas. Mas normalmente... Eu acho que temos de estar sempre apoiados em alguma coisa. Por exemplo, este espetáculo para nós, estou a desenvolver agora um espetáculo para nós, e este espetáculo é muito específico, porque é com o quadro natalícia de 26 a 30 de agosto. Eu espero que depois até eventualmente se estenda ainda mais uma semana. Vamos ver como é que corre também. De agosto não, dezembro, que é que desculpa, eu disse agosto? Acho que sim. Absurdo. De dezembro, Natal. Tenho merdas para fazer. Não, dezembro. Sim, 26 a 30 de dezembro. Assim, que é uma residência já agora, no Norte Shopping. É no Norte Shopping sim. E é numa sala de cinemas nós. Se pode comprar lá diretamente na bilheteira. Compra-se não, e mesmo online já. Sim. Online já. Portanto, façam isso. Levem os avós não é na Ticketline, nos locais habituais, é no outro local desabitual. Na nós mesmo, no site da nós, dos cinemas, não é? E pronto, e para dizer, já não sei nem que estava. Desculpa, eu interrompo-te imenso porque para calar o meu cérebro. Estávamos a falar sobre nós, espetáculos, ser magia, captar os putos, que ficam captados na mesma. Eu acho que sim, eu acho que ficam lá na mesma. Pronto. A resposta eu acho que quando uma coisa é. Quando entregamos bem, quando estamos afinados. Já sei o que é.
Ok, então diz. O circuito de testar, estávamos aí de era testar, isso, não sei o quê. exato. Testas nos corporativos, mas estavas a dizer, é muito difícil ir É, para palco. quando tens números que não dá para testar nos corporativos e que tens que pôr, e que queres pôr em cena num espetáculo ao vivo, por exemplo, o do Aquário, onde eu tive até uns surtos, não é? Sangraste de nariz, não foi? Isto foi agora recentemente. Houve um em que eu desmaiei o ano passado, quase 2 Drama, anos. o que tu desmaiei fazes lá para dentro. aparecer. É, não é? Não, mas aí foi mesmo. Eu fiquei a pensar se era uma estratégia de marketing, mas não, foi mesmo um desmaio aos 2 minutos e meio. E se fosse tua apaguei. esposa, acabava-se essa merda Sim, da magia. Pois, não, Acabava-se não já, precisa acabar a magia, porque há números que não têm perigo nenhum. Sim, mas mesmo assim, acabou-se a magia cá em casa. Eu comecei Acabou. a fazer números com algum risco em 2018, na última série que fiz na SIC, em horário nobre, e foi precisamente porque quis juntar, isso é outra coisa em que eu também acredito, que é nós somos seres únicos, não é? De alguma forma, e tivemos determinadas vivências. Se conseguirmos puxar essas vivências específicas que nós tivemos para aquilo que estamos a fazer, para a nossa área Fica profissional, mais verdade, fica mais envolvente, verdade e tem a ver, e se calhar tentes uma motivação diferente. Então eu que sempre me pus um bocado fora dessa ideia do escapismo e não sei o quê, que não gostava propriamente, de repente comecei a achar, peraí, mas eu faço algumas coisas engraçadas, eu faço mergulho, faço caça submarina, sempre fiz saltos. Faz imenso desporto, fazia ténis, mortais, faço sim. imenso desporto, desporto sempre foi mesmo 50%. Tu eras para ser PT? Podia ser, não seria PT, seria para ir treinador de ténis. Ai, desculpe. Não, porque não me imagino Sim. tanto como PT, mas Sim, porque gosto de fazer aquilo que gosto. Certo, Gosto faz mais de ténis. sentido, faz Para mim, sentido. para o ginásio é uma seca tremenda e tento evitar ao máximo, mas lá vou de vez em Sim. quando. Mas sei que faz bem, não é? Sim. Mesmo, mas repara, faz bem e para mim, às vezes a minha mulher até goza comigo quando eu digo isto, mas a principal razão pela qual eu gosto de ir para o ginásio não é até pela questão estética. É para estares apto para os para o truques? ténis. Para o ténis, eu também estou Para nessa. estar mais apto para o Também ténis. estou Estás a nessa. jogar pádel, não é? Não, ténis, Ténis, calma. jogas ténis, tu? Passei do paddle para o ténis. Eu betizei-me, sabes? muito bom. Fiquei pobre, os campos são mais baratos no ténis. A sério? Olha, não Sim. tinha, mas não eram. Até há muito pouco tempo atrás. Não, Eram, até porque pádel. dividias por 4, mas dividias por 4. E o ténis só divides por mas 2. pois, é isso, Ok. ainda está E difícil. o Mas campo de ténis é maior, teoricamente o campo de ténis é mais, Mas mais tu, caro. tu deves lá, eu tenho este problema, já falei há bocado com outro Mas são convidado. duas modalidades, que ou seja, tem muito a ver, mas não tem nada a ver. não O tem ténis nada é a muito ver. mais difícil. Zero. Eu, Muito no início, quando vou jogar pádel, tenho que. Primeiro, a Sim. preparação tem de ser muito mais Não, e a curta. pega. No pádel só tens uma pega, Pá, basicamente. Não é? Sim, e as no bandejas. ténis tens uma dif- série de coisas. Esquece. Eu adorava jogar ténis com as pessoas, só que como eu comecei a jogar ténis só há 3 anos, eu não sou boa. E toda a gente com quem eu jogo nesta idade é melhor do que eu, então eu fico super Sim, triste. é um bocado, sim. De género, estou a Mas estragar-lhes faz o isso contra dia. ti próprio, por experiência, não é? É contra ti próprio, não é contra os outros. Eu sei, mas sim. fico com pena Sim. das pessoas. Ténis demora mesmo muito a conseguir evoluir-se. Ou seja, eu jogo ténis desde 13, 14, por aí, numa 13, bem, e já comecei tarde. Sim. Já imagina. E ainda ontem estava a ter um treino com um treinador e estava a pensar, tipo, é incrível como é que ainda hoje, ao fim de tantos anos, tu descobres pequenas nuances, pequenas coisas para fazer um chique. Tu treinas sozinho? Não, treino com treinador, treino com amigos. Sim, Mas ok. mas tem É alguns que eu tenho treinos colegas na marcados com mesma treinador. turma que são muito melhores do que eu. Há lá uma rapariga, beijinho Renata, que faz ténis desde pequena e continua a aprender coisas. O treinador continua-lhe a dizer: Não, sempre, Renata, tens sempre a então, aprender, não sei o que, não sei o que mais. E eu, pá, como assim? Como assim, não é? O que é que eu estou aqui a fazer, Não, sabes? mas há sempre. Opa, no ténis, se calhar em todas as modalidades, mas no ténis é muito específico. É tão técnico que às vezes porque tu já aprendeste, mas depois. Desaprendes, ganhaste um vício Ganhaste um novo. vício qualquer, metes o pé de outra maneira e já não estás a fazer bem aquilo, já não estás a rodar bem o tronco e estás a usar mais o braço que o tronco e a força vem mais do tronco do que do braço, por Pá, exemplo. esquece. E pronto. agora que há treinadores só para serviço, houve aí Só para serviço? houve uma gaja Serviço que tinha eu o costumo treinador dizer- normal e depois disse assim, pá, não, eu preciso treinar o meu serviço, então há um tipo só Sim, sim. que é especialista em motricidade, não sei o quê, engenheiro de bababá, que vai lá só para afinar o serviço. Eu sou licenciado em Educação Física, isso vale o que vale, não é? Mas Sim. tive muito contacto com o desporto, como já disseste, e diria que o serviço que falaste agora, do ténis, do pádel é por baixo, não é? Sim, é a É cocó. a diferença, pronto, está Sim. logo aí. É logo No aqui. ténis faz-se aces, não é? No paddle, Sim, mas o atenção, serviço não é para ganhar ponto. nada mesmo contra o pádel, eu acho que agora só para salvaguardar a sério, sim, eu eu acho sei, que o pádel é divertido, é super fun de se jogar com os amigos, é E super mesmo que não social. saiba jogar é bué da fixe. Exato, e passado muito pouco tempo estás-te a divertir. O ténis, como tu disseste, estás lá há 3 anos e Pá. não consegues para te divertir, porque o controle de bola é uma distância maior, Sim? com uma raquete que dá muito mais força à bola e que não sei o quê, bem, é muito diferente. Muda- Eu sou a maior é nos como acertares treinos, num a alvo. jogar Pensa assim, depois. é como acertar num alvo com um dardo a 2 metros a 1 metro do alvo ou a 4. Ou seja, vais falhar redondamente a 4, não é? Pronto, e há ou- tantas ou a 5, variáveis, desde o spin, desde a Certo, preparação, certo. é muita coisa. Não, e as pegas, tens maneiras para. A pega martelo para servir, vão-se lixar todos, não dá jeito nenhum, meu.
Porque raio é que eu de pegar assim na merda da raquete para fazer assim. Eu acho que isto já não interessa nada que a gente está a ouvir. Mas porque estás de lado, pá. porque estás de lado e para apanhar a bola e fazer. Mas você deixa-me fazer como eu quero. Para mim é vôlei. Não, mas eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. As primeiras para vezes. Ti é vôlei, pois. Já estou a perceber a tua. Não joga assim tão mal. Falamos sobre isto depois da entrevista. Exato, vamos falar sobre aquilo que tu trouxe cá. Sim. Sobre isto de treinar ténis e de nunca ficares. Não, eu estava a falar das coisas, de trazer as coisas dos desafios e do físico para o espetáculo, basicamente. Então, eu acho que realmente a certa altura do escapismo, como eu tenho, sim, ser eu sempre tive curiosidade com o paraquedismo, sempre fiz apneia e não sei o quê. Então, se calhar podíamos desafiar mais nesse tipo de números. E também para de repente tirar um bocadinho o tapete às pessoas, enquanto artista, e dizer, então, peraí, eu fazia truques com objetos pequenos na rua e de repente... Muita gente que me via no programa não tinha noção que eu ao vivo já fazia coisas grandes, fazer aparecer pessoas e não sei o quê. Pronto. Então, acho que e reinvenção artística também. Reinvenção artística. Então, na última série fizemos essas coisas com explosivos, fizemos coisas eu mesmo... Eu vi umas coisas, sim. E foi mesmo espetacular, foi desafiante. Corremos alguns riscos, porque quando são coisas de protótipo, há sempre riscos. Protótipo, ou seja, são truques que tu inventaste e que estão não sabes... um pouco testados, não é? Tipo, ou seja, quando não há muito teste, as coisas podem acontecer, os acidentes podem acontecer. Mas isso deu-te pica de alguma maneira? Dizer, por exemplo, alguém no truque dos explosivos, várias pessoas me disseram, mas tu sais da caixa. E eu digo, ok, mas se tiveres ali uma caixa cheia de explosivos, que está mesmo cheia de explosivos, porque isto não é como cinema, que depois corta o plano, muda, mete a caixa verdadeira e fala explosivo. O risco é enorme. Ou seja, tens uma caixa cheia de explosivos e estás a entrar nela, mesmo que depois vais sair de alguma forma, mas estás a entrar nela. E estás a entrar amarrado e debaixo de ti tens um rio. Portanto, agora pensa nisto. Agora pensa, é isso. É como a questão do paraquedismo, não é? Pronto. Eu saltei algemado de um avião, tipo, pensem as pessoas o que pensarem, saltar com umas algemas, com as mãos atrás das costas, que te impedem de abrir o paraquedas, não é fixe. Especialmente para quem tinha 30 saltos até à altura. Como é que isso funciona na tua cabeça? Depois ficas traumatizado, tens pesadelos? Como é que o teu corpo reage a isso? Assim, houve momentos em que tive maior pânico do que noutros. Pânico não, nunca foi pânico. Mas no após, tu não sonhas com esses momentos, não te ficaram como traumas? Tipo, estares a saltar? Não como traumas, não, pelo contrário. Por exemplo, olha, vou-te dar um exemplo engraçado. Já me aconteceu depois disso e acho que dei um salto a partir de 2018 na competição no ténis, quando comecei a pôr em perspectiva, ou seja, estás com medo de bater uma bola de direita, mandar um tiro na bola, o que for, e de repente e pensas assim, poça, mas estás à porta de um avião e saltas, meu, tipo, qual é o medo de uma bola de ténis que bater na rede, percebes? Então começas a pôr em perspectiva e começas é como agora, tipo, eu fiz um truque para o David Copperfield, o que é isto? O que é este espetáculo no Montijo? Olha, aconteceu-me isso agora, acho que vou dizê-lo, porque é mesmo exatamente o que tu disseste, mas mudando as coisas, eu fiz desaparecer as bolas da UEFA na gala agora, pronto, já fazem os sorteios. Não sei os nomes. Mas na gala da Europa League foi uma coisa incrível, porque foi um número desenhado para eles, foram 3 meses de trabalho intenso. Então eu fiz desaparecer as bolas de sorteio nas taças oficiais. Sim. De forma instantânea e super mágica e bonita, com fumo, não sei se sequer não viste, já vi que não viste. Não, é futebol. E foi o maior palco da minha vida, porque de repente estás numa gala ao vivo no Mónaco, caraças, muito bem pago por uma entidade internacional, não é? Que é a UEFA, que é uma montra do caraças, que é uma montra inacreditável. Para os aniversários todos os jogadores lá estão e casamentos. Sim. E tens aquela responsabilidade e o número ficou mesmo bonito. Eu acho que o número ficou mesmo bonito. E isso para dizer o quê? Que no dia a seguir, literal, ou seja, cai-te mesmo a ficha, é mesmo engraçado, ou seja, no dia a seguir estava a atuar em Baião para o município, num evento no teatro, que não tem mal nenhum, mas as pessoas são pessoas na mesma. Mas eu acho que isso não sei se acontece com outros países, mas acho que em Portugal é muito isto. Eu concordo. Eu dou este exemplo que é de género. Foste aos Estados Unidos a atuar, uau, mas temos que pessoas até são mais fáceis. Sim. Os americanos riem-se por tudo e por nada. Tipo, é muito fácil. Mas eu dou este exemplo que eu estava a estender roupa de robe, aquele robe polar que se compra nas lojas do metro e liga-me a Catarina Furtado. Sim, ok. Eu olho para este momento e penso, pá, como assim? Exato. E tu estiveste na UEFA e de repente, vou a Baião. A questão aqui nem é tanto, claro que dito assim tem piada por tudo isso que nós não há problema, não estamos a esnobar, estamos só a falar até de porque eu sou da régua e sei o que é, mas não tem a ver sequer com isso, tem a ver, na verdade, a tensão que tu tens tem a ver com o fator de risco, por exemplo, estamos a falar de, quando eu entro no palco para fazer 3 minutos, uma vez um humorista, até te quem foi, esta história é muito engraçada, eu acho que ele merece o crédito. Foi o Pedro Tochas. Pedro Tochas contou-me esta história muito engraçada. Imagina, vou dizer números à sorte, não interessa os números, mas ligaram-me para perguntar quanto é que é um espetáculo de 1 hora para a empresa, não sei o quê. Imagina que ele não interessa, X mil. E passados uns tempos ligaram, isso é atuar só 15 minutos. E ele diz o valor mais alto. E ele, mas vai cobrar mais?
Sim, então eu tenho que pôr as pessoas a rir o mesmo em menos tempo. E esta história ficou-me para sempre. Pá. Porque na verdade eu sinto muito mais adrenalina quando eu tenho 3 minutos para provar o que valho, porque se alguma coisa corre mal eu não controlo as variáveis e acabou e morro na praia, porque eu não posso de repente, olha já agora, meti aqui um baralho de cartas, como posso fazer agora uma coisa espectacular? Não, o número é as bolas A desaparecerem. primeira impressão é mesmo só o que conta. É só o que conta, exatamente. Certo. Só estás lá para fazer desaparecer bolas da UEFA. Acabou. Se as bolas não desaparecem. Se desaparece, Ou olha, se um abraço. quando tu manipulas uma bola te cai ao chão, vais ter que ir atrás dela, porque vais precisar dela para fazer o final. Não tens maneira. Tu aí assumes. Pois, vais ter que assumir. Eu, por exemplo, Não pode ser, muitas vezes. não era aqui, Pois, era há um aqui. momento, logo no início, em que há uma bola que levita de uma forma muito bonita até à minha mão. A primeira bola, eu faço um gesto à taça, a bola vem até à minha mão e eu agarro. Pá, esse momento gerou-me. Eu tive dias a pensar no melhor método possível e acho que engendrei um método que se calhar nunca ninguém lá tinha chegado, porque ninguém precisou ter Os nervos tão grandes ao ponto de ser tão perfeccionista. Exato. Portanto, então debrucei-me vários dias sobre aquilo, até que cheguei a uma coisa que a transpiração não podia influenciar, que a tremer da mão não podia influenciar, que nada disso podia influenciar. E que a bola iria voar na mesma daquela maneira bonita. E que, pronto, e isso é engraçado. E então, depois estás num palco daqueles, com aquelas câmaras todas, estamos a falar só os ensaios começam 2-3 dias antes, quer dizer, estás uma semana no Mónaco para fazer uma coisa de um dia. Depois tivemos um grande adrenalina, porque havia adereços que não estavam a chegar, que nós enviámos uma semana antes, foi um filme. Caraças! Foi inacreditável. Mas pronto, depois no fim, tudo corre bem, então tens esta catarse de, ok, correu bem, foi incrível, temos neste palco, e no dia a seguir lá estás na Real, estás no Baião, a fazer um espetáculo. E eu parecia que estava a atuar na minha sala de estar. Eu estava tipo tão relaxado. Ainda por cima em Portugal as pessoas acarinham. Relaxado bom a entregar. Sim, eu espero que as pessoas percebam isso. Não é estar a desvalorizar o que é estarmos a gostar ainda mais porque estamos em casa. Sim, eu dou sempre mesmo o que tenho e o que não tenho. Eu dou mesmo. Eu sempre fui acho que muito respeitador de quem paga um bilhete para te ir a ver, sabes? Ou quem compra o teu espetáculo. Eu acho que nós temos mesmo que entregar. Sempre fui muito profissional e acho que isso também fez parte da carreira e daquilo que fui fazendo, porque o público merece isso, o público merece tudo. Agora, se naquele dia tu não consegues dar mais por algum motivo, ou se por alguma razão as coisas não saem tão bem... A tua disposição influencia, claro que influencia, até porque tens a parte da comédia também. Sim, se estiveres num sítio mais negro... Sim, pode influenciar, mas eu acredito muito numa coisa que se chama guião, não é? Que muita gente descura, muito mais na minha área. Quem? Não. Quem é que descura o guião? Não me digas, tu descuras o guião. Agora estou no processo inverso. Mas tens guião? Não? A sério, no meu stand-up não costumo usar guião, mas no meu próximo espetáculo vai ser o oposto. Engraçado e vou para lá dizer umas coisas. É duro. A adrenalina é brutal. Mas também parece que é um desrespeito pelo público. Eu percebo um bocadinho isso, mas por outro lado também traz uma proximidade diferente. Mas no meu caso, a bola não me cai. Pois, percebes? Okay, ou seja, se cair, eu sigo em frente como se... Certo, percebes? É de género, ok, esta não teve piada, então se falar mais rápido ninguém percebe que aquilo era suposto ser uma piada. Enquanto a bola cai. A bola cai, tu vais ter que baixar para apanhar. Isto é de propósito, exato. Não dá para fazer. Sim. Mas o melhor improviso é aquele que está escrito. E isso é profissionalismo. Eu acho que, atenção, há duas coisas aí, e ainda que isto é engraçado, acho eu, esta perspectiva da comédia de improviso, por exemplo. São coisas que têm... Uma coisa é tu entrares e começares a falar sobre assuntos como se fosse texto que podia estar guionado e não está, e isso tu derrapas aí é uma coisa. Outra coisa é tu teres um texto, tu teres uma situação, alguém que entra na sala mais tarde, aquela coisa clássica, sim, crowdwork, e tu tentas brincar com a situação e a piada não sai tão bem. É muito diferente a forma como isso é visto pelo público, porque o público entende, de imediato entende, de uma forma orgânica, que tu estás a jogar fora de pé, que estás a tirar para um sítio e até facilita o trabalho, que é uau, que rápido. Exato. E portanto, neste momento o que eu tento fazer nos meus espetáculos é ter ali tipo 80-90% guionado e tem que estar, e é isso que vai fazer com que o espetáculo bata sempre daquela maneira e a margem de erro é muito pequena, e depois há 10-20% que são a margem de improviso, de adaptação ao espectador, ao público, e que nesse aspecto... E também te dá gozo. E dá gozo, sim, dá gozo, claro. E vês uma pessoa que entra em palco, que entra de uma determinada maneira, ou que vem muito devagar, e não sei o quê. Sim. Claro, começas logo... Claro, não é? Tipo, não tenha pressa, não há ninguém à espera. Tipo, sim. Exato. Não está a interromper nada aqui. Exato. Olha, vamos terminar, mas antes eu estou aqui a ganhar coragem para fazer uma pergunta à alta definição. O Parkinson é hereditário?
percentagem há uma parte que pode ser, mas não é Como uma é que coisa tá- que te garante. Não é? Não é é uma que coisa o Parkinson garantida. é o que faz tremer também. Sim, não, nesse aspecto impecável. Ainda, mas não tens ainda, grande porca, para querer um momento, sabe? Ainda, mas como é que isso vai ser a tua O que posso carreira? dizer é que o Parkinson tem várias formas de se expressar. E no caso do meu pai, por exemplo, claro que ele treme, mas não é o tremor o sintoma mais evidente. Ok. Outros têm a ver mais com o equilíbrio. Podes não tremer e ter mais desequilíbrio, podes ter Mas menos então não faz parte dos lucidez. teus medos? Faz um bocadinho parte dos meus medos, mas também sou muito, lá está, otimista, como até já falámos aqui, sou otimista e também quero acreditar que também a ciência, aliás, já daria para fazer uma análise, acho eu. Ah, sério? A sério, só que já li uma coisa interessante sobre isso, que é, há um problema nisso, tu depois de sentires que podes ter esse gene, que podes Começas ter, a fabricar começas isso. a fabricar isso e no A teu dia-a-dia self-fulfilling prophecy. encontrares problemas onde eles não existiam e que na verdade não têm a ver com a doença, tem só a ver com a tua cabeça a gerar isso. Caraças. Então neste momento eu prefiro ficar no escuro mais um tempo. Engraçado, há várias séries do não é? Dr. House e da Anatomia de Grey que existe essa hereditariedade das doenças e as pessoas preferem não saber e agora percebo mais ou menos. Sim, porque se já pudesses fazer alguma coisa para combateres, sim. Sim. Portanto, quando sentir um mínimo de coisa, de dúvida, se calhar vou logo ver, não é? Sim, claro. Mas neste Deixa momento, sinceramente, não. E também quero acreditar que a ciência, que 10 anos de evolução neste momento porque o meu pai teve Parkinson a partir dos 60 e qualquer coisa. Portanto, Não é? É na boa, não é isso que eu quero dizer. Não, eu sei. De Mas, todo, ou seja, ainda mas aqui, de teoria, ainda há aqui alguma margem para que a ciência certo. também resolva Sim. eventualmente o problema. Eu safei-me assim de uma pergunta da minha filha que foi: mãe, tu vais morrer? E eu disse: porque devemos dizer que sim, não é? E Claro. depois descansar, mas não apetecia lidar com aquilo. Ela tinha que ir dormir. Agora tem 11. E na altura que fez essa pergunta? Tinha 7. Ok, Ou menos. 4 e meio, no outro dia começou a tocar assim no tema, sim. Ela pergunta, não, tinha menos, acho que tinha menos. E disse, pá, não vou dizer que vou morrer, que não apetece estar a lidar com isso agora, vai dormir, caraças. Mas depois comecei a dizer, olha, toda a gente morre, mas quer dizer, isto como a medicina está a andar, se calhar já não se morre na altura em que eu for velha, estás a ver, já não... E isso é uma ótima perspectiva. Sim. A questão é que depois da por cima há uma série de variáveis, não é? Tipo, pode ser um acidente, pode ser muita coisa, não é? Ou seja... Adeus! Ficamos por aqui. Não se esqueçam de ir ver os espetáculos do Mário Daniel, porque dá para a família toda, em vez de estarem em casa, cada um a ver a Netflix num sítio diferente ou a mexer no telemóvel, pá, ganhem vida. E já agora apoiem a cultura nacional, porque magia é cultura também, não é só teatros da pizza. Europarque, dia 24 de janeiro, vou fazer o último Minutos Mágicos, o espetáculo, aquele em que eu me meto no aquário. Portanto, esse é mesmo o último e acabou pesado. Foste ameaçado pela tua mulher. Acabou. Foi um bocado. Não. Também estava na altura de mudarmos a página e Percebo, acabou. também acabei agora um espetáculo e é um alívio deixar aqui sair para fazer outra concentrar coisa. No próximo. Mário, muito obrigada. Obrigado. Foi muito fixe. Gostei muito. Não cortem, que é para as pessoas verem como eu estou magra. Estás mesmo, foi a primeira coisa que eu pensei quando te vi. Eu ouvi-te a falar nisso. Podcast Não Sei Ser.